tutorial hoje no canal Bachelor vai ser uma bandana na copa. Nesse tutorial, a gente vai usar a linha Amigurumi, da cor branca, azul, amarela e verde. Vamos usar uma tesoura e para confeccionar essa peça, a gente utilizou a agulha de crochê número 2,5. Vamos começar com a linha Amigurumi branca. Vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do anel mágico. Então a gente vai fazer nosso primeiro ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Então ficou 3 pontos altos. Vamos fazer uma corrente, 2 correntes e continuar com um ponto alto. Então vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Vamos fazer uma corrente. E agora, mais um ponto alto. Agora a gente puxa o nosso fiozinho pneumático. Ele vai ficar assim, como se fosse um triângulo. Vamos começar a fazer a próxima carreira, que seriam 4 correntinhas. Depois a gente vai fazer 3 pontos altos nesse espaçamento. Então, primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Então, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora a gente faz 2 correntinhas. E vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer uma corrente. 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3. Agora a gente faz uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo espaço. Vamos subir 4 correntinhas e vamos iniciar novamente o processo. Então, a gente vai fazer nesse espaço 3 pontos altos. 1, 2, 3.
3. Agora a gente faz uma correntinha e no próximo espaço a gente coloca mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. E mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Vamos fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos nesse espaço. Então, 1, 2, 3. E 3 pontos baixos no próximo espaço. Então, 1, 2, 3. Agora a gente faz uma correntinha, mais 3 pontos altos no próximo espaço. 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo espaço. Começa com 4 correntinhas. Três pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. A única diferença vai ser no bico do nosso triângulo, que vai ser bem na pontinha. Então, na pontinha a gente coloca 2 correntinhas, 6 carreirinhas. Quando tiver dado 6 carreirinhas, eu volto com vocês. Então, voltando. Ficar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora aqui na ponta, a gente vai pegar uma tesoura e vai cortar essa linha. Porque agora a gente vai começar com a linha azul. Então, ele fica assim, um triângulozinho branco, que vai ser a base da nossa bandana. Agora, na linha azul, a gente pega, a gente vai fazer um lacinho para já começar a iniciar a nossa correntinha na peça. Então, ó, a gente faz uma bolinha, que será a primeira correntinha na peça. Vamos iniciar. Depois, essa pontinha desse azul, a gente vai arrematar no final da peça. Vamos começar a fazer a nossa correntinha, nossas 4 correntinhas, porque a gente vai seguir o mesmo padrão da peça anterior, do branco que a gente fez. Então, uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, 4 correntinhas. Então, agora a gente vai fazer 3 pontos altos nesse espaço. É a mesma receita da peça branca. Então, um ponto alto, 2 pontos altos e nosso terceiro ponto alto. Agora, você viu como fica? Fica igualzinho. Então, vamos fazer uma corrente e vamos iniciar novamente 3 pontos altos no próximo espaço. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, que é o segundo ponto alto, e o terceiro ponto alto. Prontinho. Vamos agora fazer uma correntinha,
3 pontos altos no próximo espaço. Então, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Prontinho. Agora a gente vai fazer uma correntinha. Vamos fazer 3 pontos altos no próximo espaço. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, terceiro ponto alto. Prontinho, vamos fazer agora uma correntinha e mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nesse biquinho agora a gente vai fazer 2 correntinhas. 1, 2. E mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3. A gente vai fazer agora uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2 e 3. Uma correntinha, um ponto alto. Prontinho. A gente vai fazer agora essa mesma sequência mais 5 vezes, porque tem que dar 6 carreiras de azul. Então eu volto com vocês quando eu terminar, tá bom? Então voltando, cocei de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai arrematar. Vamos pegar a tesoura, cortar a pontinha do azul e depois no final da peça a gente remata isso. Então agora a gente vai pegar a linha amarela, que vamos dar sequência à nossa bandeira. Vamos fazer uma laçadinha para começar a fazer a próxima carreira de amarelo. Então, fazendo uma bolinha, prontinho. Vamos à nossa peça agora e vamos na ponta do triângulo. Vamos colocar a agulha, puxar e fazer a nossa primeira correntinha. Uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, 4 correntinhas. Nesse espaço a gente vai fazer
3 pontos altos. Então, um ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Uma correntinha, mais 3 pontos altos no próximo espaço. Então, um ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Agora a gente vai fazer uma correntinha e mais 3 pontos altos no próximo espaço. Um ponto alto, 2 pontos altos e nosso terceiro ponto alto. Vamos fazer uma correntinha mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer uma correntinha de 3 pontos altos no próximo espaço. Então, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espaço. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Agora a gente faz uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espaço. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora a gente faz mais uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Depois chegou na pontinha do nosso triângulo, vamos fazer 2 correntinhas. Então, e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pronto, vamos fazer uma correntinha e mais 3 pontos altos. Um ponto alto,
2 e o terceiro. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, um ponto alto. Dois, 3. Uma correntinha, um ponto alto. 2 e 3. Uma correntinha, um ponto alto. 2. Agora o terceiro ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. 2. E o terceiro ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. O segundo ponto alto. E o terceiro. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e vamos fazer um ponto alto nesse espaço. Então vai ficar assim, nossa peça. Então a gente vai fazer mais fileirinhas com essa mesma sequência. Terminar, eu volto aqui com vocês para mostrar como ficou. Ele ficou assim: 6 carreirinhas de branco, 6 de azul e 6 de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai ficar assim. Agora a gente vai arrematar essa pontinha. Pega a tesoura, corta e puxa a linhazinha. E fazer uma laçadinha, porque a gente vai iniciar fazendo as 4 correntinhas da peça. Essa é a última cor que a gente vai usar. Então, enchendo a agulha, vamos iniciar a nossa primeira correntinha. Uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas e 4 correntinhas. Agora, vamos começar a fazer dentro desse espaço 3 pontos altos. Então, um ponto alto. Segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto.
Agora a gente fazer uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espaço. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. Uma correntinha. Então, um ponto alto. 2 pontos altos. E o terceiro ponto alto. Uma correntinha, 3 pontos altos no próximo espaço. 1, 2, terceiro ponto alto. Deixa eu fazer uma correntinha. E no próximo espaço, a gente vai colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pegar uma correntinha e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espaço. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espaço. 1, 2, 3. A gente chegou na pontinha do nosso triângulo, mas aqui a gente vai fazer 2 correntinhas e vamos fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, 1, 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos no próximo espaço. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. Um ponto alto. 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espaço. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 3. A gente faz uma correntinha e um ponto alto nesse espaço, no mesmo espaço. Vai fazer novamente 5 carreiras
de verde, porque a gente fez 6 de branco, 6 de azul, 6 de amarelo e 6 de verde. Quando estiver pronto, eu volto aqui. Finalizado, vamos agora fazer o biquinho. Então, uma, duas, três. Correntinha, faz um ponto alto no mesmo espaço. Mais um ponto alto no mesmo espaço. E no próximo espaço a gente faz um ponto baixo. Uma correntinha. Duas. Três. Faz um ponto alto nesse espaço. Mais um ponto alto. E um ponto baixo. No próximo espaço a gente faz um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, 2 pontos altos, 1, 2, e um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo espaço, mais 3 correntinhas, 2, 3, um ponto alto, um ponto alto, e um ponto baixo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 1, 2, e um ponto baixo nesse espaço. Então, vamos de novo. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto alto, segundo ponto alto, um ponto baixo. Então, ele vai ficar assim, ó, nosso biquinho. Então, a gente vai fazer essa sequência até o final ali, até chegar ao biquinho do triângulo. Voltando, a gente volta aqui. Então, ele vai ficar assim. Aí, no biquinho do triângulo, o que a gente faz? A gente é a mesma sequência. É um ponto baixo, 3 correntinhas, 2 pontos altos, e um ponto baixo. Aí no outro ponto, outro espaço, a gente coloca um ponto baixo, continua. Então, a gente vai ficar até finalizar a nossa bandana. Então, todo espaço a gente vai seguir com essa sequência até onde tem a parte amarela, azul, branca, e no final a gente volta aqui. Então, voltando, ele vai ficar assim. O que a gente faz agora? A pontinha. Eu escolhi fazer o amarrador com amarelo, porque eu acho que fica mais bonito, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha e vou fazer um total de 70 correntinhas. Essa laçadinha, vamos enfiar na agulha. E vamos fazer 70 correntinhas. E quando que eu finalizar 70, eu volto com vocês para mostrar como a gente vai ficar
a próxima sequência. Então, voltando, nossas 70 correntinhas, agora a gente vai voltar o caminho com pontos baixos. Então, em cada correntinha a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente vai fazer 70 pontos baixos até chegar ao finalzinho ali, onde que a gente iniciou a correntinha, pra gente fazer, pra arrematar. Então, só para vocês verem mais um pouquinho como eu faço. Então, um ponto baixo em cada alcinha da correntinha. Então, voltando agora, dos nossos 70, a gente pega a tesoura, vamos cortar para arrematar. Então, agora a gente remata a nossa peça, vamos dar um nozinho para não soltar. Então, vamos tentar fazer um acabamento perfeito, para não ficar com essas pontinhas depois, na hora que a gente for amarrar a peça no nosso corpo. Então, vamos puxar essa linha para trás, para tentar esconder. Então, agora que a gente escondeu, vamos tentar, a gente puxou, vamos tentar esconder essas duas pontinhas antes de cortar com a tesoura. Então, cortando com a tesoura. A gente vai fazer essa mesma sequência do outro lado. Então, tanto nessa ponta, como na outra ponta do triângulo, tá bom? Então, assim a gente finaliza a bandana.